Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito boa noite, meus caros amigos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos, as nossas jornadas, aos caros amigos que nos acompanham aqui todas as quartas-feiras da Rádio Web Estação da Luz, como também no canal Reencontro da Vida, e que é transmitida aí para todo o nosso território nacional. E hoje estamos tendo aqui a grata alegria de receber o nosso digníssimo irmão Sócrates, e que nós vamos pedir para que Sócrates, para quem não conhece, ele está aqui pela primeira vez em nosso canal, Sócrates, que nós temos internautas aqui de várias partes do Brasil. Inicialmente, eu gostaria de iniciar apresentando você, que você faça uma apresentação, quem é Sócrates, né? Porque eu, pessoalmente, já ouvi falar muito bem de você, né? E para nós é uma grata alegria estar aqui com você, e eu gostaria que você fizesse aí, inicialmente, uma apresentação do nosso amigo Sócrates. Quem é Sócrates? Boa noite, James Ney, meus amigos da Web Rádio Estação, boa noite, pessoal do programa, boa noite a você que está assistindo ao vivo aqui conosco, né? Ou também uma boa noite, ou bom dia, boa madrugada, né, James Ney, para você que está assistindo gravado também, né? Bom, hoje, James Ney, essa é uma pergunta, diria, existencial, né? A gente dizer quem é a gente, né? Espírito, né? Mas, assim, eu posso dizer, assim, quais são alguns papéis que eu exerço aqui, né, nesta reencarnação. Eu sou empresário, atuo na área de tecnologia, mas também na área de treinamento, voltado para liderança, desenvolvimento pessoal. E há um pouco mais de 3 décadas eu me considero espírita, tá? Já ajudei a fundar 2 centros espíritas, já fui coordenador de reuniões mediúnicas, hoje eu sou expositor espírita, e me dedico muito a um programa parecido com esse, que é a Segunda Espírita, todas as segundas às 20 horas, no meu canal, tá? Então, é isso. E assim, um profundo, eu não diria um profundo conhecedor, não, mas um profundo apaixonado pelas coisas da doutrina espírita, né? E aí, como eu sou um apaixonado pelo espiritismo,
os assuntos que me chamam a atenção, eu vou lá e procuro estudar um pouco. Ah, que ótimo. Ah, que maravilha. Então, Sócrates, o tema que nós vamos apresentar hoje vai ser o Sócrates vai fazer uma apresentação, depois a gente vai trocar algumas ideias. Inicialmente, a nossa proposta em abordar esse tema, o primado do espírito, primeiro, para homenagear o nosso querido amigo André Luiz Peixinho, não é? E segundo, porque é um tema muito atual. Por que André Peixinho? Eu me recordo, Sócrates, que em 2014, se eu não me engano, como eu fiz parte da direção da Federação Espírita do Estado da Bahia, na gestão de Peixinho, e na ocasião, o nosso querido Peixinho nos apresentou Rubens Romanelli, e que o tema do Congresso Espírita, se eu não me engano, em 2014, o tema do Congresso Espírita era o primado do espírito. Isso foi discutido de forma assim muito profunda com os conferencistas na época, na ocasião. Foi tema também dentro da macro-regional na época, isso em 2014, há 10 anos atrás. E relembrando, fazendo uma nova leitura da obra que é pouco conhecida, não é, Sócrates, do Rubens Romanelli, nós vamos, junto com você e com os internautas, comentar sobre o primado do espírito. Então, Sócrates, eu iniciaria lhe perguntando o primado do espírito, o que vem a ser, na abordagem de Rubens Romanelli, os nossos dias atuais. O que é viver o primado do espírito? Assim, eu vou só voltar um pouquinho no tempo, tá? Que tem a ver, obviamente, com os dias atuais, para a gente se relembrar um pouco do advento da doutrina espírita, né? Então, assim, muitas pessoas pensam assim, poxa, o espiritismo, a doutrina espírita veio para revolucionar a humanidade, veio para transformar a humanidade. Eu diria que, embora o conceito não esteja totalmente errado, né, mas não é a raiz da razão pela qual a doutrina espírita chegou até nós. A raiz da razão é exatamente pelo primado do espírito, ou seja, é chegado os tempos, né, que nós vamos nos dar conta de que nós somos espíritos imortais, né? Embora estejamos encarnados aqui na Terra, embora a gente ainda sofra as consequências da nossa densidade muito grande, né, que acontece aqui no nosso planeta, a densidade da matéria, né? Mas nós somos espíritos. E chegou um determinado momento que não dá mais para esperar, né? Nós precisamos tomar a consciência de que somos espíritos imortais. Então, o autor do livro, né, ele chama atenção a isso. E de uma maneira extremamente interessante, né? Levando a cada leitor e cada pessoa que for refletir sobre o tema, que a gente possa pensar em algumas questões muito importantes, né? Sobretudo, como vamos chegar a esse domínio do espírito, né? A importância que o espírito tem como o principal agente no nosso mundo. Às vezes eu falo isso, algumas pessoas podem pensar, mas isso não é um pouco óbvio, Sócrates, que o espiritismo veio para falar sobre o espírito? Leva, assim, do ponto de vista lógico, racional, leva a essas questões, né? Mas, bom, é trazido uma doutrina, né, que tem como base se conversar com os espíritos, né?
através da comunicação mediúnica, né? E, óbvio, a gente pensa, é uma coisa óbvia, mas, assim, se passaram 200 anos, e parece até que por mais que seja óbvio essa questão, a gente ainda não conseguiu levar a cabo, do ponto de vista pessoal, né, tais questões, né? Então, assim, será que nós conseguimos hoje ter a certeza, né, ou demonstramos durante o nosso lidar com as coisas do dia a dia, que nós somos espíritos imortais? Eu creio que não, tá? A maioria de nós ainda não se percebe como espírito imortal. Então, o Espiritismo, ele vem trazer para a gente uma espécie de um manual de instruções para essa época, né? Esse primado do espírito. Porque é uma quebra de paradigma. Nós precisamos fazer uma espécie de uma quebra de verdades pré-estabelecidas. Porque até então, o homem religioso, o homem espiritualista, né, o ser humano espiritualista, ele pensava da seguinte maneira: olha, eu tenho um corpo, né, alguns acreditavam, fui criado à imagem e à semelhança de Deus, né, e se eu buscar, né, a verdade, né, se eu buscar ser um religioso e cumprir as regras da minha religião, a minha alma, o meu espírito vai para um lugar melhor. Essa era, digamos, o objetivo maior de um ser religioso. Mas aí vem assim, vamos lembrar que quando é que chega, né? Quando é que chega o espiritismo entre nós? Chega em meados do século XIX, onde havia ali uma ebulição de conceitos, de novas teorias, né? Sobretudo combatendo as religiões, né? Em parte, a gente pode entender como coisas benéficas, porque, de um certo modo, o ser humano, e não foi só a religião católica, né? Isso foi uma característica, né? E ainda é uma característica do ser humano, de transformar ideias, filosofias, conceitos espiritualistas, mensagens divinas em coisas apropriadas para a ganância, para a manipulação das massas e tal. E naquela época, no século XIX, estava começando a se desmantelar tudo isso. Claro que a gente está falando, sobretudo, no centro cultural e econômico da época, que era a Europa, né? Eu diria que assim, começou ali, sobretudo na Europa, a ter uma espécie de funeral da velha religião, né? Desde do advento, desde o entendimento nosso, que nós não éramos assim, o centro do universo, né? Com as enormes contribuições de Copérnico e Galileu, né? E até mais ou menos paralelo à extraordinária mensagem dos espíritos que Kardec codificou, né? Paralelo a isso, veio então a lei da evolução das espécies, né? A teoria geral da evolução das espécies, muito bem colocada por Charles Darwin. Então, o mundo estava começando a anunciar assim, olha, a verdade agora não está mais com a religião, a verdade agora está com a ciência. Mas nós somos espíritos, né? Então faltava à humanidade um guia para essa época conturbada, que nós ainda estamos passando, nós ainda estamos vivendo, né? É uma época de transição, onde nós vamos deixar aquele ser humano antigo, né? Aquele ser humano mais voltado para o animal, e estamos nos encaminhando para um novo ser humano, né? O ser humano habitante do que nós espíritas chamamos de um mundo de regeneração. Então, o primado do espírito é um mundo onde as questões espirituais, tanto morais, né, quanto experimentais, estarão à frente ou serão prioridades em relação
as necessidades materiais. É ótimo. Então, dá para percebermos, Sócrates, que dentro dessa linha de pensamento que você apresentou, o maior desafio que o pensamento espírita, ao tempo de Kardec, não é? Era exatamente, vamos dizer assim, desagregar o materialismo. O maior desafio nosso, e Jesus já afirmava isso, né? É como ser um espírito encarnado na Terra, sob a pressão dos valores materiais, é o que o Rubens Romanelli diz, né? Dentro deste organismo coletivo em que nós vivemos, intoxicado desse materialismo, Sócrates. Então, eu lhe perguntaria como lidar com este organismo coletivo, e principalmente hoje nós vivemos numa sociedade líquida na qual nós estamos sofrendo assim impactos emocionais muito grandes por conta eu diria assim, do apocalipse da tecnologia. Não é? Eu comentava, há uma hora atrás, eu estava em uma palestra, eu comentava sobre isso. Não é? Então, como despertar esse primado do espírito, esse ser espiritual, diante desses grandes desafios, porque o maior desafio da doutrina espírita é o materialismo. Como lidar com esse materialismo? Não é? Tá. Assim, a gente não deve confundir a coisa com a causa, né? Eu costumo dizer isso. Estamos a fazer isso há muito tempo, né? Há milhares de anos estamos a confundir a coisa com a causa. A coisa é matéria, né? A matéria ainda é necessária para o atual estágio evolutivo do ser humano, né? E a causa é o espírito, né? O espírito, que sou eu, que é o James Ney, né? Que somos todos nós, né? Nós somos a causa de estarmos aqui. Nós precisamos evoluir. E uma das formas que nós evoluímos é utilizando a matéria, né? Então, a matéria é que deve estar a serviço do espírito e não o espírito a serviço da matéria, né? Posto isso, o avanço tecnológico é algo extraordinário, né? Até mesmo não poderíamos, por exemplo, estarmos conversando aqui se não fosse esse avanço das comunicações, da tecnologia da informação, né? Estamos aqui conversando, né? Sobre isso. E nós entendemos que, em termos de evolução, nós vamos evoluir tanto do ponto de vista intelectual, racional, quanto do ponto de vista moral, né? Que está mais ligado às questões éticas, morais, emocionais, né? Então, nós vamos evoluindo dessa forma. É claro que, aparentemente, a humanidade conseguiu evoluir mais de um lado do que do outro. Nós evoluímos, e, sobretudo, nos últimos 300 anos, né, depois da Revolução Industrial, nós evoluímos muito do ponto de vista científico, do ponto de vista das tecnologias, e não evoluímos tanto assim do ponto de vista moral, embora a gente tenha evoluído também, né? Porque eu sei que tem pessoas que acham que a gente está atrasado do ponto de vista moral, né? Ou que a gente estaria andando para trás. Isso não é verdade, né? O Espiritismo nos diz que nós evoluímos sempre, né? No máximo, nós vamos estacionar em algum momento da nossa reencarnação, tá? Mas a evolução é constante, né? Tanto é que eu pergunto, imagina se nós tivéssemos essa tecnologia toda, por exemplo, a nossa tecnologia armamentista, se nós tivéssemos ela há 1000 anos atrás, né? Há 500 anos atrás, o que aconteceria com a humanidade? Provavelmente a gente já teria sido extinto. Não a humanidade mesmo, né? O ser biológico, né? Que a humanidade não se extingue, né? Nós não somos da Terra, né? Nós somos do universo, somos espíritos do universo, né?
Mas, assim, então nós evoluímos moralmente, né? Hoje em dia, inclusive as nossas leis que retratam uma parte dessa nossa moralidade, e aí, claro, quando a gente fala moralidade, a gente está falando moralidade espiritual, né? Elas retratam isso e são bem diferentes de leis de 100, de 200, de 300 anos atrás, né? Agora, com certeza, a nossa tecnologia ela tem evoluído bastante. O que a gente precisa perceber, se perguntar, fazer a seguinte questão, o seguinte questionamento, a seguinte pergunta, né? E que de vez em quando eu faço isso para os meus alunos, né? Tanto alunos do Espiritismo quanto fora do Espiritismo, o que é que eu estou fazendo aqui mesmo nesse planetinha azul, né? Qual é o meu propósito reencarnatório? Quais são as coisas importantes que eu vim fazer aqui? Eu tenho assim, uma facilidade enorme que eu nunca tive antes, né? Com a tecnologia acessível, a ciência acessível, a comunicação, eu posso me comunicar com qualquer pessoa, qualquer lugar, em qualquer momento, mas isso não interessa se eu não estiver tendo a percepção real do meu propósito reencarnatório, né? Do que eu vim fazer aqui, o que eu preciso me melhorar, o que eu preciso aprender do ponto de vista intelectual, né? Mas o que eu preciso também aprender do ponto de vista moral e aplicar isso à minha vida e à vida das demais pessoas. Eu sou, Jamilson, uma pessoa extremamente otimista, né? Eu sou extremamente otimista. Acho que a tecnologia, a ciência estão nos ajudando bastante para nos melhorarmos. Agora, precisamos também nos melhorarmos do ponto de vista moral, e aí tem a ver o respeito com o próximo, né? A ajuda ao outro, olhar o outro com amorosidade, né? Buscar realizar a caridade, entender e respeitar as opiniões e as diferenças, né? Então, isso é um exercício mesmo, porque muitas pessoas podem pensar assim. James, se eu estiver falando muito, você me corta aí. Não, à vontade. Eu estou fazendo algumas anotações aqui. À vontade. Então assim, algumas pessoas falam, mas parece que às vezes a gente está... a realidade hoje parece que é pior do que alguns anos atrás. Eu digo assim, é mais uma percepção, né? A humanidade, sobretudo do ponto de vista moral, ela evolui dando 2 passos para frente e 1 para trás. Né? Ainda somos assim, né? Do ponto de vista tecnológico, não. Parece que a gente está dando 3 passos, 5 passos. Mas do ponto de vista moral, a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. Quando a gente está dando esse passo para trás, né, aí a gente fala, tá vendo? Estamos aí regredindo. Não. É porque a gente está... É como se fosse... O pessoal chama popularmente nos transportes urbanos, é como se fosse um freio de arrumação, né? Quando o ônibus ou o trem, o metrô está todo cheio, aí de vez em quando o motorista dá aquele freio, aí todo mundo se ajeita, vai, né? É mais ou menos isso que às vezes acontece e nos dá, né, a falsa percepção de que estamos voltando para trás. Agora, os desafios daqui para frente vão ser cada vez maiores, né? Então, nós precisamos nos preparar do ponto de vista emocional, espiritual, para esses grandes desafios, né? E aí o James Ney pode continuar aí a questionar, fazer alguma pergunta, que daqui a pouco eu vou dizer para mim quais são os grandes desafios deste ser humano, né, que está aí no primado do espírito, buscando, né, o primado do espírito. Você fez eu pensar, Sócrates. Eu comentava alguns anos atrás, eu me lembro que nós fizemos um evento na Federação Espírita em 1998, já se passaram muitos anos, e nós estávamos numa mesa de debate, Dr. Elzio, né, junto com o grande Dr. Elzio, que foi professor de todos nós, o nosso mestre, Dr. Elzio, e André Peixinho. Eu me lembro que eu levantei um questionamento, isso em 1998, Sócrates, que foi o seguinte:
Eu vou tocar nesse assunto porque você falou aí da questão da tecnologia, né? E que você trabalha dentro dessa área de tecnologia, não é? Então, Sim. eu comentava que em 98 que a tecnologia estava trazendo um excelente progresso para a humanidade, mas também poderia ser utilizada de forma equivocada e atrasar, ou melhor, comprometer-se uma parcela da humanidade com essa questão. Foi quando o Dr. Elcio ele publicou o livro Espiritismo em Movimento, e dentro desse livro tem um capítulo que eu me lembro que a gente comentava muito, e que eu diria, o que eu questionei a Elcio, eu vou questionar você agora também, viu, Sócrates? Que eu me lembro que eu disse assim, Dr. Elcio, os espíritos eles não podem utilizar a tecnologia como uma ferramenta de obsessão coletiva quando não é muito bem utilizada e que pode atrasar o progresso da sociedade humana. E hoje a gente está vendo isso bem claro, Sócrates. Isso está aí, vamos dizer assim, de forma evidente, a forma como a tecnologia está sendo utilizada e que isso tem prejudicado uma parcela da sociedade. Isso não atinge de forma direta ou indiretamente o espírito encarnado? Como o meio ambiente influencia sobre o espírito, a tecnologia também não pode influenciar no comportamento ético-moral do espírito em evolução? A obsessão coletiva é um processo complexo, né? Eu diria que nós estamos à beira de terminar esse problema, tá? À beira de terminar esse problema. Se eu não me engano, o último livro de Divaldo Franco sobre transição planetária, ele fala, inclusive, sobre os espíritos que estão, os espíritos que buscam a evolução da humanidade estão bem atentos a isso e estão buscando erradicar, né? Mas eu acho que o problema maior do espírito, né, que está no nosso planeta, é ele mesmo, né? Eu não gosto muito de atribuir a obsessores os nossos problemas, não. Tanto a obsessão coletiva quanto a obsessão individual, né? Agora, realmente eu me preocupo com o que você coloca aqui, James. Eu acho assim, a tecnologia, se não bem usada, ela pode servir como um desvio para cada um de nós, né? Então, o que é o coletivo? É o Sócrates não utilizando a tecnologia a favor de uma coisa maior ou coisas frívolas. O James Ney é fulano de tal. Quando todo mundo começa a usar, né? Isso acaba atraindo um grupo maior também, digamos assim, um grupo de obsessores que são, na verdade, são espíritos como nós, né? Só que estão equivocados. Claro. Então, assim, tem gente lá na Terra que vibra na mesma sintonia com a gente. Vamos lá, né? Vamos fazer a bagunça acontecer, vamos desorganizar, né? Até mesmo porque muitos não têm interesse dessa transformação pela qual nós estamos passando, né? Então, eu vejo que é uma briga muito mais pessoal, né, do que coletiva, né? Agora, eu não me preocupo muito, né? Eu acho que, assim, por que eu não me preocupo muito? Porque, não é porque eu confio na tecnologia, não, é porque eu confio mais nas pessoas. Eu tenho quase certeza que nós estamos chegando na fase limítrofe, saindo do famoso mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração, né? Então, é claro que as coisas não acontecem, digamos assim, de uma maneira de cima para baixo, né? Não é um espírito superior, não é um enviado de Deus que vai dizer, olha, a partir de hoje, o planeta Terra
vai ter sido transformado no planeta dos espíritos, né? Primado do espírito, o planeta de regeneração. Não, isso aí é uma decisão coletiva nossa, né? Quanto mais nós evoluirmos, estivermos com a mentalidade de realizar o bem, né, mais isso vai acontecer, né? E eu trago exemplos, né? A gente, por exemplo, tem muito mais, tem muitas coisas, não vou dizer mais, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo nesse exato momento que indica que nós já estamos chegando no nível de evolução espiritual que a gente possa dizer, olha, estamos à beira de deixarmos o mundo de provas e expiações e entrarmos no mundo de regeneração, né? Por exemplo, este programa, né? Este programa é um exemplo disso, né? E vários outros programas como este que acontecem pelo Brasil, seja espírita ou não, mas que divulguem pensamentos e ideais cristãos, de ajuda ao próximo, de pensar no coletivo, né? De pensar numa transformação espiritual. Isso acontece e está espalhado pelo mundo todo, né? Há uma rede de bem-fazer, né, de benfeitoria espiritual espalhado pelo mundo. Fora isso, por exemplo, quantas casas espíritas existem no Brasil, né? E cada casa espírita tem um núcleo de ajuda aos encarnados, né? Um núcleo que vai ali ajudar a família que precisa de assistência, uma família com risco social, em risco social. Fora as casas espíritas, quantas outras casas religiosas fazem a mesma coisa? E outras agnósticas também. Nós estamos ajudando demais as pessoas, né? Um exemplo que eu trago sobre isso. Agora, sim, nós estamos num certo limite, né? Ora, nós olhamos para um lado, vemos o primado do corpo biológico, do ser humano biológico. Ora olhamos para o outro lado e vemos o primado do espírito, né? E vemos esse mundo novo que nos apresenta. Então, o exemplo disso é o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Foi uma tragédia, né? Uma tragédia envolvendo, aí é um ponto que eu gostaria de falar até o final, que tem a ver com uma falha moral nossa, né? Que a gente precisa cuidar, é que nós não estamos cuidando do meio ambiente da forma que a gente deveria cuidar. Claro que isso não é responsabilidade dos gaúchos, né? Isso é uma coisa mundial, né? Porque se a gente não cuidar numa amplitude mundial, povos em determinados locais vão sofrer, né? Mesmo que eles cuidem, né? Então, é uma escala mundial que a gente deve pensar. Mas, voltando para a questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as chuvas, teve um movimento, né, de caridade, de ajuda ao próximo extraordinário, como há muito tempo eu não via no Brasil, né? Agora, a gente viu também pessoas que se aproveitaram disso, absurdamente, né? Que pegaram e conseguiram roubar dinheiro e donativos que estavam sendo direcionados para as pessoas necessitadas por essas questões ambientais que afligiram o Rio Grande do Sul. Quer dizer, de um lado você olha coisa maravilhosa acontecendo, né, que ajuda o próximo, do outro lado você olha pessoas ainda ignorantes, né, fazendo tais atrocidades, né? Então, eu não acho que o problema, né, seja ciência e seja tecnologia. Eu acho que ciência e tecnologia é o que eu disse, elas são as coisas, né? A questão é a causa. A causa é o espírito. A gente deve utilizar as coisas para o espírito, né? Exatamente isso. Quando o Manuel Miranda, Viana de Carvalho, em um livro que o Divaldo psicografou, há uma citação, que agora me fugiu o título deste livro, que Viana de Carvalho diz o seguinte, que uma parcela da humanidade vive no estado de consciência de sono profundo, né? E que há indivíduos que reencarnam, desencarnam, e que não têm essa consciência. Há uma parcela da sociedade humana que vive no estado de consciência de sono profundo
é praticamente, como o Romanelli diz aqui, intoxicado pelo materialismo de tal forma que não tem essa percepção espiritual dessas nossas aspirações que já o conquistamos, não é? Então, Sócrates, então, quando Viana de Carvalho ele faz essa colocação, o desafio humano nosso, como ser encarnado, eu diria assim, que na medida que você vai evoluindo eticamente, moralmente, espiritualmente, você vai desmaterializando a matéria. A matéria vai se modificando, porque você vai se modificando. Agora, eu, pessoalmente, eu sou fã, viu, de Bill Gates e Steve Jobs, não é? Eu sou fã, eu tenho livros dele, eu já li a biografia de ambos, já assisti documentários de Bill Gates e Steve Jobs quando eles iniciaram nos anos 80. E o que tem a ver o Steve Jobs e Bill Gates com o primado do espírito? Eu diria, então, e como você é o homem você atua nessa área, eu diria, dentro das minhas hipóteses, tanto Bill Gates como Steve Jobs, eles foram dois indivíduos, dois espíritos que reencarnaram na Terra com a missão de trazer essa tecnologia para proporcionar, para dar um salto quântico à raça humana tecnologicamente. Eu acredito que você, Sócrates, deve ter a minha idade ou é mais novo do que eu, né? Então, assim, eu fico fascinado com isso. Então, quando Viana de Carvalho afirma, esse é o nosso desafio. Uma parcela da humanidade ainda vive um estado de consciência de sono profundo. E esse despertar é lento, não é? Então, o que fazer? Quais são, de fato, na prática, nos nossos dias atuais, o despertar para esses indivíduos? O que é que você me diria? Eu acho que falta a esses indivíduos o que eu chamo de proatividade espiritual. Né? O que é proatividade? É você não ficar esperando as coisas acontecerem. Né? Nós ainda ficamos esperando que a gente saia de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A gente quer que os espíritos superiores façam isso por nós, mas não vai ser assim. Né? É a evolução de cada um de nós que vai fazer com que a gente mude de patamar, mude a frequência vibratória em escala mundial, né? E entremos no mundo de regeneração. Né? Então, assim, é necessário que cada um de nós tenha essa proatividade. O que eu estou fazendo? Qual é a minha contribuição para o mundo hoje? Né? Sócrates, mas isso não tem a ver com questões espirituais. Tem. Né? Tudo, para mim, assim, tudo é espírito. Aliás, essa é uma visão do ser humano voltado para se perceber como espírito. Para mim, tudo é questão espiritual. Sócrates, eu dei uma topada ali no batente da minha casa, e quebrei meu dedão, isso não é problema espiritual? É problema espiritual. Pode ser que não tenha sido um espírito que provocou, ou seja, não é uma obsessão, né? Foi você, que é um espírito, né? Ficou descuidado e deu uma topada e vai te prejudicar porque você ia fazer uma palestra no centro espírita, porque você ia fazer um trabalho profissional em determinado lugar, vai prejudicar você, que é espírito. Então, tudo é questão espiritual. Né? Então, é o que eu disse, é uma quebra de paradigma. Quando a gente começa a pensar que tudo é uma questão espiritual, a gente vai começar a ter essas novas reflexões sobre a vida. É claro que talvez a questão aí seja como fazer todo mundo pensar dessa forma. Não sei, mas eu acho que as pessoas estão começando a perceber a importância de ter atitude proativa em relação à vida de uma maneira geral. Né? Então, um exemplo, né, que aí eu acho que está totalmente ligado ao que eu estava dizendo antes, sobre como é que a gente vai se perceber mudando desse patamar, né, para a importância do espírito. Nós, né,
sobretudo depois da Revolução Industrial, nós cuidamos muito mal do nosso meio ambiente, né? Cuidamos muito mal. E eu acho que algumas pessoas acham que o grande desafio da humanidade no futuro seja enfrentar uma terceira guerra mundial. Eu, particularmente, não acho que isso vai acontecer. Para mim, o grande desafio da humanidade tem a ver com o meio ambiente, que já está acontecendo, né? Verões mais quentes, invernos mais frios, mais chuvas, já está acontecendo isso, né? Então, nós precisamos nos responsabilizar sobre isso, né? E não ficar esperando que autoridades, ou que os anjos guardiões, ou que, né, Jesus resolva. Não, os espíritos superiores, eles querem passar a bola para a gente, eles querem saber o seguinte: será que essa galera aí do planetinha azul já é responsável o suficiente para tomar conta do seu planeta, né? Então, eu me lembro que uma vez eu dando carona para um amigo meu, e ele revoltado com o desmatamento da Amazônia, assim, com razão, né? Falando sobre desmatamento, o absurdo que estava acontecendo e tal. E eu falando, é isso mesmo, eu já estava meio indignado também. Aí ele estava chupando uma balinha, né? Ele pegou o papel da balinha de plástico e jogou assim pela janela do carro, né? Eu bato o carro assim. Mas como assim, meu amigo? Você está preocupado com o desmatamento da Amazônia, mas não está fazendo o seu papel aqui, que é cuidar do nosso meio ambiente, né? Então, aí eu estou trazendo um exemplo bem prático. Cuidar do nosso ambiente é uma questão de desenvolvimento espiritual. Não é uma questão social, né? Porque eu cuidando do meu ambiente aqui, eu estou cuidando, sei lá, de uma possível cheia que vai acontecer no Nordeste da Ásia, sei lá, né? Porque nós todos estamos interligados. Né? Lícia, ela está formulando aí a pergunta, né? Lícia, ela fez uma observação muito interessante, né? Vocês não creem que a tecnologia é apenas mais um instrumento e que a forma como a usamos depende de cada espírito, cada ser? Então, então diríamos que o espírito que manipula essa ferramenta da tecnologia, ele tem o seu livre-arbítrio, né? Sim. Então, sem sombra de dúvidas, quando você falou que nós estamos vivendo um momento de uma mudança de paradigmas, né? Como o próprio Fritz Jof Capra aborda em um de seus livros, A Visão Sistêmica da Vida, que o Capra ele fala exatamente isso. Nós estamos em um processo cíclico de transformação em todas as vertentes da sociedade humana, tecnológica, ambiental, e que é como a Lícia, quem é Lícia? É sua esposa? Lícia é minha esposa. Prazer, Lícia. Então, assim, é o espírito que manipula todas essas tecnologias, como o próprio Fritz Jof Capra apresenta, Lícia. Eu tenho um grupo de estudo, viu, Sócrates? Me parece que é o único grupo de estudos que a gente tem aqui. Nós estudamos A Visão Sistêmica da Vida, que é um livro de Fritz Jof Capra, todas as segundas-feiras. Já são 2 anos que a gente vem aprofundando. E Fritz Jof Capra, ele fala da ecologia rasa, da ecologia profunda. A ecologia rasa é um indivíduo que ele não se sente comprometido em cuidar do meio ambiente. E a ecologia profunda é quando aquele indivíduo ele tem um comprometimento total. Então diríamos que o primado do ser espiritual na Terra ele vai mudando com o passar das gerações. Eu acho que cada gerações fecha-se um ciclo e avança-se em um novo ciclo para que amanhã nós nos tornemos um mundo mais promissor,
um mundo sem guerras, um mundo sem ódio. Mas me parece, você é otimista, Sócrates, eu também sou, não é? Mas também eu sou bem realista, não é? Só que isso vai ocorrer daqui a alguns anos e anos no futuro, para que a humanidade coletiva atinja o patamar. Eu acho que você não sabe, viu, Sócrates? Mas eu e Ricardo Carvalho, não é? Ricardo Carvalho é amigo nosso desde a época da Juventude Espírita, e tem algo em comum entre eu e Ricardo Carvalho, não é? Que é Jornada nas Estrelas. Eu adoro Jornada nas Estrelas, não é? Então, assim, eu assistia. Eu só vou colocar o ponto da fala de Ricardo e da sua fala no programa de Ricardo, quando ele colocou o vídeo, né, sobre missão, misericórdia, da evolução dos organianos. E o que é que tem a ver os organianos com o primado do espírito? Então, eu comentava que, assim, nós amanhã nos tornaremos esses organianos quando eles já se tornarem espíritos puros. E já passamos por todo esse patamar. Enquanto houver a ira, o egoísmo, a violência humana, nós ainda estaremos assim num sentimento de dor, de primitividade muito grande, não é? Então, eu gostaria que você fizesse algum comentário nesse sentido, né? Falando de otimismo, eu gosto muito da frase, não sei se eu concordo, mas eu gosto, de Ariano Suassuna, que quando me perguntaram se ele era um otimista, ele falou, não, eu não sou um otimista, porque o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso, né? Eu sou um realista esperançoso. Eu estou entre um realista esperançoso e um otimista. Mas, assim, de fato, eu também sou fã, né, do Jornada nas Estrelas, e nós antes precisamos nos tornarmos o que o pessoal da Starfleet é ainda, né? Estamos 300 anos atrás, né? Então, assim, e que já é um mundo ideal, né? Ali eles estão vivendo um mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, ao contrário do que muitos pensam, não é o paraíso, não, né? É um mundo melhor, né? Como eu já disse, nós estamos vivendo uma parte desse mundo aqui, já é um mundo de regeneração. A gente olha para um lado, é o mundo de regeneração. A gente olha para o outro, é o de provas e expiações, né? Então, nós já estamos vivendo um pouco. Agora, muitas pessoas querem saber quando isso vai acontecer. Quando é que nós vamos ter o domínio total, né, das coisas espirituais? O pessoal quer save the date, Janine. Quando é que a gente vai migrar, né? Que é a data. Não, isso não é uma data, é um processo, né? Que esse processo, no meu entendimento, já vem acontecendo há 2000 anos, pelo menos, né? Estamos, digamos, na etapa final desse processo. Pode durar mais uns 50 anos, mais uns 100 anos, mais uns 200 anos. Para o espírito é logo ali, né? O que são 200 anos para o espírito? É logo ali. Por isso que eu digo que eu sou otimista, né? Na próxima encadernação... O que eu achei interessante dentro dessa temática que a gente está colocando, e me parece que você também é fã de Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Só pelo simples fato de eu ter feito uma abordagem sobre Jornada nas Estrelas, eu ganhei essa semana um livro especial de Jornada nas Estrelas, né? Então, assim, eu vou provocar um pouco você dentro dessa questão do primado e dentro desses seres mais evoluídos, né? Então, quando os organianos disseram assim para o Capitão Spock né, e Kirk, e ele estava ali diante de Kron, do planeta Klingon, e foi algo assim muito impactante quando ele disse assim: a mera presença, né, de seres como vocês é intensamente dolorosa. Eu me senti assim, sabe, nessa. E aí ele vai dizer,
para nós, milhões de anos atrás, éramos humanos como vocês, mas nós nos desenvolvemos além da necessidade de um corpo físico. O que vocês veem é apenas aparência. Então, quando a gente fala, você aborda isso, eu também abordo, os palestrantes espíritas, a gente que está na tribuna espírita, temos programas espíritas, nos tornamos um formador de opinião, sem sombra de dúvidas, não é? Porque o que você fala, Sócrates, as pessoas refletem. Então, a gente fala muito que o planeta Terra é um planeta de provas e de expiações, que está caminhando em passos largos para um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, eu sempre digo que é do ponto de vista ético-moral interno de cada um de nós. Para a gente chegar ao nível dessa civilização fictícia, entre aspas, uma ficção que, na realidade, eu acho que o roteirista andou lendo o capítulo do Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências. Foi isso que eu disse a Ricardo. Ricardo, eu acho que eles estavam lendo lá o capítulo Pluralidade das Existências para fazer esse roteiro em 1968. Então, o que eu estou querendo lhe dizer, e eu instigando, quando nós estamos hoje falando do primário do espírito, mas com esses grandes desafios, o que é, de fato, Sócrates, já nas suas considerações finais, o que fazer diante desses grandes desafios? Porque você muito bem colocou, eu não estou sendo negativista, mas a gente está passando por um processo assim crítico, não é? Do cenário, eu estou falando cenário planetário, do aspecto social, político, e como atravessar esses momentos. Não é? Na prática, o que nós devemos fazer? Jair, nas suas considerações finais. Assim, o que eu entendo, né, o que a gente deve fazer, tenho falado desde o início, assim, tem a ver com o nosso tipo de posicionamento, né? A nossa mudança, como está na moda chamar, né? A mudança do nosso mindset, da nossa mentalidade, né? Uma quebra de paradigma, né? Eu não sou um ser biológico no corpo físico, eu sou um ser espiritual, uma experiência biológica, né? As coisas não acontecem por acaso, eu estou aqui por uma razão de ser. Eu preciso me transformar, né, para ser um espírito melhor. E aí também, dentro daquela ideia, né, do que adianta eu buscar um mundo melhor, um mundo de regeneração, se eu não sou regenerado? Eu preciso me regenerar, né? Então, se eu, por exemplo, acho que as coisas que estão acontecendo são ruins, do tipo, há muita agressividade na vida, há muita agressividade nas redes sociais, né? O que eu devo fazer? Eu devo buscar a compreensão, né? O olhar mais compreensível, a forma melhor de abordar as coisas, não entrar na sintonia da agressividade, né? Do medo, do rancor. Eu preciso me melhorar como espírito. Né? Quando cada um se melhora como espírito, nós melhoramos o outro. É muito difícil a gente mudar as pessoas, muito difícil. A gente pode mudar, no máximo, a si mesmo, né? Agora, muitas vezes, mudando a si mesmo, a gente acaba, de uma certa forma, conseguindo influenciar, sobretudo, aquelas pessoas mais próximas de nós. Vamos ter um olhar para dentro de nós, né? Porque eu tenho certeza que dentro daquela nossa programação reencarnatória tem a ver, né? Tá ali os nossos objetivos morais, né? Como é que eu posso me melhorar do ponto de vista moral? Porque, como eu disse antes, as tecnologias estão aí para serem utilizadas por nós. Lícia colocou muito bem. Aliás, Lícia é uma das minhas incentivadoras, motivadoras de cuidar melhor do ambiente, tá? Então, assim, como é que eu posso realizar essas coisas, né? Como é que eu posso me transformar? Como é que eu posso aprender a perdoar as pessoas, por exemplo, né? Perdoar não é uma fantasia cristã, não. O Espiritismo, inclusive, nos mostra
as questões práticas em relação ao perdão, né? Então, como é que eu posso compreender melhor o próximo? Porque para poder perdoar, eu preciso compreender o outro, né? Eu preciso compreender que não existe verdade absoluta, a não ser para um espírito que já alcançou uma magnitude como aqueles espíritos lá do Jornada das Estrelas, né? Mas a gente ainda não alcançou, né? Então, como é que eu preciso respeitar a realidade do outro, a verdade de cada um, sem sair e sem se desviar da minha realidade. E eu preciso, a cada momento e a cada instante, me perceber como espírito imortal. Entre outras coisas, por exemplo, dar valor à minha mediunidade. A mediunidade não é só para ser usada no centro espírita. Né? Todos nós podemos utilizar a nossa mediunidade em todo momento, mas mediunidade não é só incorporar, né? Não estou falando para as pessoas incorporarem espíritos a todo momento, não, mas estarem conectadas com o alto, estarem sintonizadas com o alto. Eu costumo dizer, Jamina, que tem muito mais espíritos no plano espiritual torcendo por nós do que jogando contra. Né? Tem um monte de amigo lá, espíritos superiores também, com projetos também ligados a projetos superiores, espíritos amigos nossos anjos guardiões, nosso guia, nossos familiares, aqueles que a gente deixou lá, ou aqueles que já nos deixaram, né? Partiram antes de nós, retornaram antes de nós. Então, e a nossa ligação com esses espíritos? Tem espírita que tem medo de espírito, como assim, né? Nós fazemos parte, e precisamos ter essa certeza, que fazemos parte de uma inteligência mundial, aliás, mundial, universal, né? E essa nossa conexão com o universo, né? E essa nossa conexão com essa inteligência universal que nós normalmente chamamos de Deus, né? Como é que está isso? Isso tudo é mediunidade, né? É uma mediunidade além daquelas mediunidades básicas, né? Que a gente fala sobre, que a gente pratica no centro espírita, né? A nossa conexão, a percepção nossa que nós somos seres imortais e pertencentes ao universo, né? E que o universo está ali pronto a nos ajudar, né? Isso, para mim, é a fé espírita. A gente se perceber como um espírito imortal e sabendo que essa conexão é possível, é viável, é necessária, né? É isso. É fascinante, viu, Sócrates? Você toca no assunto que aí só outra live. E realmente, além de estudar a doutrina espírita, eu nasci numa família espírita, não é? Eu hoje estou com 62 anos, vou fazer 63, mas aos 17 anos, Sócrates, eu já estudava cosmologia, não é? Paralela à doutrina espírita, eu já estudava cosmologia astrofísica. Às vezes eu saio da bolha, não é? Que eu chamo a bolha espírita, das lives espíritas, né? E vou lá para as abordagens da ufologia e espiritualidade, que eu gosto de abordar esse termo, ufologia e espiritualidade, né? Então, eu diria, já nas nossas considerações, né, finais, de que, como muito bem você colocou, nós, na realidade, somos cidadãos universais. Somos seres, como Herculano Pires dizia, interexistencial, esse ser cósmico, né? E como André Luiz também muito colocou bem no livro Evolução em Dois Mundos, no seu primeiro capítulo, que nós ainda estamos como co-criadores em plano menor e que amanhã nos tornaremos co-criador em plano maior e que vamos manipularmos essa substância cósmica do universo como esses organianos. Eu mandei, inclusive, até para Ricardo, viu? Porque eu coordeno um grupo de estudo já há 5 anos, eu trabalho lá na Casa do Caminho, e eu coordeno o grupo de estudos do livro A Gênese. Antes da pandemia era presencial. Sou apaixonado pela Gênese, Sócrates, não é? Eu pego a Gênese e eu digo assim, olha, estudar a Gênese é viajar na Enterprise aos confins do universo, porque Galileu já falava de anos-luz, de matéria escura, energia escura, enfim.
Então, assim, eu não tenho dúvidas de que nós estamos fadados a nos tornarmos amanhã espíritos puros, porque o que André Luiz falou, não é? Os co-criadores em plano maior seria o perfil desses organianos de Jornada nas Estrelas, Missão Misericórdia, não é? São espíritos que, quando ele diz que eu estou no planeta Klingon e simultaneamente eu estou na Federação, capitão, eu estou no planeta Terra. São espíritos que estão simultaneamente em vários pontos do cosmos, do universo. Então, meu querido amigo, passo para você fazer aí as suas considerações finais. E vou te convidar a falar sobre espiritismo e ufologia, viu? Pronto. Agradeço. Vamos programar para a gente fazer um programa sobre espiritismo e ufologia, que eu quero ouvir muito bem. E o Tavares, que está aí nos bastidores, lá no Rio Grande do Norte, Tavares é fã, né? Ele é fã dessa questão. Então, vou marcar com você um programa para a gente falar sobre ufologia e espiritualidade, as grandes civilizações do universo. Maravilha. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao programa, tá? A você, Jaime, pelo convite. E, assim, gostaria também de deixar... Boa noite, dona Lúcia. Lúcia. Gostaria de... Lúcia Loureiro. E gostaria de deixar assim, um convite para todos, né? Que a gente possa fazer uma reflexão profunda e cada dia, né, a gente tentar buscar essas respostas que estamos a procurar dentro de nós, né? Claro que muitas vezes nós, né, eu, Jamisney, Ricardo, a gente adora assistir Jornada nas Estrelas, né? E buscar essas questões fora do nosso planeta, mas como assim um entendimento de como será a humanidade, como nós seremos daqui a alguns anos, né? Mas a maioria das respostas está dentro de nós, né? Quando nós nos percebamos, cada vez mais a gente buscar se perceber como espíritos, nós vamos nos se sentir seres universais, né? Porque os espíritos são seres universais. Obrigado, meu amigo. Obrigado, agradeço a participação aí de Lúcia, esposa de Sócrates, de Eliane Ribeiro e da nossa amiga Lúcia Loureiro. Um beijo no seu coração, Lúcia, a todos vocês. Vamos sim, Sócrates, eu vou colocar aqui na nossa pauta essa temática e vamos ver se eu convido você, vou ver a agenda de Ricardo para a gente fazer essa trilogia, eu, você e Ricardo falando sobre essas questões, que eu acho que vai ser bastante enriquecedor. Vou propor a Ricardo, junto com você, para a gente fazer um programa especial dentro desse nosso programa, que tem um tema reencontro com a vida, reencontro com todos nós. Muita paz aos nossos queridos irmãos, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos, as nossas jornadas, e até a próxima semana, sempre nesse mesmo horário, às 21 horas. Eu passo agora para o nosso querido amigo Tavares, para que ele encerre o programa. É com você, Tavares. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.